Nós adoramos com a paz do Senhor. E assim, da graça de Deus, está falando obrigado pela oportunidade que partimos para amanhã de poder estar ali para poder bem glorificar esse santo nome. Ele Deus, Ele Senhor, que está acima de tudo, quando nós somos cristãos, nós devemos glorificar. Para bem nós servir como tudo aqueles que está considerado suma deuses neste mundo, diante de nós Deus, eles encanadam. E mesmo mostrando como você está ali, você está só para estar, mas você está em um lugar certo. Para ver aqui que gasta tempo na presença de Deus e aproveitar melhor que está na sua vida. Vou por entender como é para amanhã, vou pedir o trabalho na casa, vou pedir outras coisas que eu preciso fazer, mas me está mostrando como que eu vou estar na fazer e muito mais melhor e ter mais proveito de que qualquer coisa que eu por estar neste momento fazer na casa. Então, é para amanhã nós estamos ali e para ver a graça de Deus e para ver esse favor. Para ver que ela está agradecendo sempre pela oportunidade que por dar. É para amanhã de poder testemunhar de grande coisa que ele faz na vida daqueles que servem e também na nossa própria vida. Mestre de favor, para abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Esther, nesse capítulo 3, versículo 1 a 6. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 1 a 6. Livro de Esther, capítulo 3, antes de ditos, possamos, antes de Jó, pelo menos, mais próximo. Aliás, depois de Neemias, antes de Jó. Peça fé, minhas mãos, e rabo. Igual. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Amados, olha. E assim nele, em nome de Jesus. Título fala assim: Amon dado posição alto na rei. Versículo 1. Depois de acusas, rei Assuero garantiu Amon, filho da Medata, de Jorson de Agag, e subtil e por suma por meio ministro. 2. Todos funcionários que estavam na portão de rei, e de pinaba e baixa diante da mão, para assim o rei dava ordem acerca dele. Mas Mardoqueu, que tem pina, nem baixa. Outros funcionários que estavam na portão de rei, e punta Mardoqueu, para ver que você desobedeci a ordem de rei. Cada dia quando passa, é dá papel com ele, mas negou. E conta a mão, para ouvir se palavras de Mardoqueu podem dar de razão. Para ver falar para eles como e ser judeu. Contra a mão já, como Mardoqueu, que tem pina, nem baixo se diante, e panha raiva demais. O que percebi
que povo de Mardoqueu injuti ideia de matar ele só, mas busca maneira de acabar com o povo de Mardoqueu, sendo todos os judeus que estavam na todo reino de Assuero. Amém? Mas você vai repetir o versículo 1. Depois acusarei Assuero garantir Amã, filho de Amedat, de Johnson de Agag. Repita as palavras, por favor. Agag. Agag. Amém. Glória a Jesus. Nora, bondoso Deus, obrigado por esta oportunidade. Como por ter Senhor Deus, e por falar de tua grandeza. Obrigado para vidas, como eu disse nesse lugar, para poder ouvir a palavra. Aboi tudo, Senhor, na nossa vida. E que atende aqui, Senhor, que por parte de bom. Para ver que na papel não precisa de boa graça, não precisa de bom favor. Nesse lugar, querido Deus, na tudo, por orar bem fácil, na nome de Jesus. Amém. Por sentar, por favor. Amados, nós está na presença de Deus. E tudo nós, hoje a hora sair de casa, se alguém puntando, onde é que não vai? Esse vídeo como vou falar na igreja ou na culto. Tá bem? Vou estar a caminho para poder bem prestar culto a Deus, gostaria de tudo. E amados, para não entender sentido dessa palavra, que significa culto. Que hora que não levar não um sentido, para não poder levar a manga esse sentido. Mas a hora que não falar de atividade religiosa, não pega significado de palavra que significa cultivo, não associar a atividade com a nós estamos a fazer. E está dando para não entender como vir esse lugar, ou está nesse lugar, e eu gostaria de grande responsabilidade. Pabiá, hora que você está ali, você está um cultivo. E se não leva essa palavra para outro sentido, no sentido mais de que mais está usado, cultivo significa um trabalho que vai fazer depois de poder dar fruto. Então a nós não está ali na presença de Deus, não um cultivo. Para a Bíblia Sagrada deixando uma orientação de que deixar costume de juntar, suma com outros, está fácil. Nesse costume de juntar, lá com nós não está trocando experiência com outro. Experiência com a mente na trocar. Como? Que acabou de ter, vou lá passar ele. E assim está sentindo mais força, está sentindo mais vontade e ânimo de continuar, glorifica o nome de Deus. E através desse cultivo, não está conseguindo incentivar muito, não está tirando muito dúvida que alguém pode ter na Bíblia Sagrada. Para ver quem caminha da Bíblia, a boa pode ter entendimento dela. Então, a hora que ele está diante de Deus para poder falar de que palavra, na passou aquele entendimento que a tem. Então, esta passou com que vou prosperar na vida cristã. Vou ter um crescimento. E Satanás, sendo no inimigo, e que gostar de olhar na presença de Deus, e que gostar de olhar sentado na presença de Deus, para poder glorificar o nome de Deus, para poder ouvir a palavra de Deus, principalmente. Para ver ele e suma aquele cacho que ia na beira de caminho para poder curtir aquela luz que botaram na roda de caminho. E que significa recomar, hora que alguém ouve a palavra de Deus e quer entender, malvado de tirá-lo na semente. Como anda hoje, tem mangas de distrações
na igreja. E também mais outros tipos de coisas. Mas se não faz ideia de que Satanás está preparado para o fácil, por distrair de palavra de Deus, envia ele com a língua móvel do cara atender dentro da igreja. Nem com o colega do cara para ver dentro da igreja. Nem outra perturbação do cara seguir. Nem o cara sair fora por perder alguma parte da palavra de Deus. Mesmo mostrando como Satanás é um ser invisível, mas se está manifestando através de um corpo físico para poder fazer com que essa ação para poder concretizar. Então, ele, Satanás, e por encarnar na vida de qualquer alguém para poder perturbar-o. Suma com alguém dá testemunho, que seja um alguém feiticeiro que glorificava o nome de Deus. E depois que converteu e revelou um segredo. E fala de Satanás, através desse espírito, e da atuar na igreja, na vida de crianças perturbadoras, crianças que estão na igreja, ele chora. Guites que estão na igreja, na comunicação. Esse estudo, manga deles está encarnado desse espírito para fazer vontade de Satanás, assim ele cumpre a atenção de outros, pega por estar atualizado na palavra de Deus. Como anda mostrando como está na presença de Deus, exige ou impulsa de garante responsabilidade. E que chega só sinta, nem entra hora que me sai hora que me não. Não tem por entender como ele tem um plano que está a trabalhar na seguro para fazer com que você entenda a palavra de Deus. Porque a hora que você entende a palavra de Deus, já nós somos povos de Deus, nós temos maneira de poder viver aquela palavra direito. Porque quem não me entende, não pode ainda com o direito, não pode viver do direito. Porque que lá, vou estar ali, vou dividir a atenção para poder a palavra de Deus. E hoje tem mangas e meios para Satanás por distrair na igreja, para poder cumprir a atenção, para por a palavra de Deus, criar outros tipos de ambiente dentro da igreja, de comunicação, de dar atenção a outra coisa, de ter outros tipos de conversas dentro da igreja. Mas me está mostrando como essa ação e com a ação que não podemos falar de como e pedir Deus, para ver Deus que me está para nós não distrair, para que não tenha essa palavra. Quem que me está e sendo Satanás, estou sendo um oponente de Deus. Amém? E amados, para ver pela palavra que nós acabamos de ler no livro de Esther, suma com nós já, Esther, esse livro, sendo um livro para nós, pelo menos por para outros, ler manga de Bias. E Esther, e sendo um judeu, ele estava numa terra de que levaram o cativeiro. Porque o povo de Israel é sendo um povo que depois que eu desobedeci a palavra de Deus, Deus lançou um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei Nabucodonosor, ele que Deus lançou para poder fazer o povo de Israel, bem por entender como é, tem por ser desobediente à palavra de Deus. E por deles, ele leva para a terra de Babilônia. E eu já leva eles lá cativo e mata a manga deles. Para ver, Deus mostra eles como se sendo que desobediente na boca de Moisés, Deus irá fazer eles com que essa é naquela terra que Deus se permitiu. Com sendo terra prometida. Ela vai para uma terra longe, onde que ela vai estar a metade de um povo que ninguém coube ser língua. E os povos caras ter misericórdia deles, para ver se desobediência. E a Bíblia Sagrada mostrando hoje que o povo de Israel vive ao contrário da palavra de Deus, é levado para a terra de Babilônia. Onde fica nele para poder cumprir aquele prazo de 70 ou 75 anos. Ele fica lá na cativeirasco. E amados, e chega um momento onde o rei Assuero toma poder. E hoje aqui toma poder e na reinar. E a Bíblia Sagrada mostrando, e tem uma vontade, depois que fazer 3 anos, e tem uma vontade de poder mostrar se administradores, outros ministros que têm, se grandeza, se riqueza. E decidiu convidar eles para uma festa de quase 6 meses. Ninguém estava na altura de desfrutar de riqueza de rei. E naquela festa também, naqueles dias, faz tipo cedo, Miguel de rei,
E fazia também festa para mulheres. E na fim das festas, o rei estava contente em se apresentar se ministro e se mulher. E eu tinha que convidar se mulher para poder tomar parte, para poder apresentar diante desse ministro, para mostrar se beleza, se grandeza. E a Bíblia Sagrada mostrando as mulheres e nega bem cumprir, ou nega bem com direito. E rei fica muito mal, ele fica humilhado perante esse ministro. Então ele decide convocar um conselho para poder discutir, para poder ver o que está acontecendo, para analisar de acordo com a lei, o que faz que merece no momento. E a Bíblia Sagrada mostrando um daquele conselheiro chamado Memucan, e mostra a eles de como é possível, faz ficar por continuar sendo rei, aliás, príncipe ou princesa ou rainha, e que por continuar sendo mulher de rei, para ver falta rei respeito. Se rei faltando respeito, quem que nascendo com ministros rei, e para ver se mulheres também, cada vez considera eles, para ver a fasta por sendo mulher de rei, e que respeita o homem mais poderoso de reino naquela época. E a Bíblia Sagrada mostrando de como é que obrigar de solução deste mulher chamado vasto, e tirado e para ser de mulher de rei, de rei fica sem mulher e fica sem quem apresentar ou representar mulheres no reino no momento. E obrigado por sequer, através do conselho daquele conselheiro, e decidir curtir tudo, e chamar tudo virgens, e tomar tudo virgens de reino, e dizer eles, não prazo, num ano, onde quer ficar, que só maquia corpo, só corpo para cada quem por estar bonita. E assim, a hora que o prazo chegar, cada quem não vai apresentar diante de rei. E isso que aconteceu na época, e este é o centro judeu. E faz parte das virgens do tomado. E a Bíblia Sagrada mostrando até na ponto de vir pedido suma mulher de rei para por substituir vasto, para por ocupar lugar de vasto. E a Bíblia Sagrada mostrando Esther e que apresentava quem que ele ser. E no capítulo 3, nós já depois homem chamado Amã. Amã chamado para rei dá uma posição mais alta. É o segundo homem de rei na época. Depois de rei, Amã, como não chamava. Então, esse homem chamado Amã, e pedido, então o rei da ordem, de como a hora que Amã não passa, não importa qualquer lugar que está nele, e agora que encontrar aquele caminho, botei por empina, com a mostra sinal de respeito e honra. E essa mão, ora que ela passa na portão de portão, onde que o marco que eu estava nela nesse serviço, e a Bíblia Sagrada mostrando, e cada seta empinar para poder prestar continência à mão. Para ver que a mão sendo um filho que vem de Jorson de Agag. Agag faz parte de Amalequitas. E a Bíblia Sagrada mostrando de como e cada seta empina-se diante para poder prestar serviço. Para ver se não tiver na Bíblia Sagrada, não tiver livros atrás, que está atrás desse livro, não anota de como povos judeus, com Amalequitas e que tem entendimento neles. E daqui os povos surgem, com sendo Amalequitas, a Bíblia Sagrada mostrando de como Isaac pariu dos filhos. E estes dois filhos que pariu, com sendo Jacó e Isaú. Isaú vem para um filho chamado Elifaz. E esse Elifaz, e vem ter um de cinco comadres. Esse comadre que pariu aquele filho chamado Amaleque. E esse Amaleque, nasceu de Jorson, lá que sai nele, Amalequitas. E Amalequitas, é um problema com os judeus. Os hebreus, onde que sai de terra do Egito. Onde que o povo de Israel fica 3 dias. Sim, Iago de Bíblia no deserto. Bíblia Sagrada mostrando de como povos hebreus atacaram para Amalequitas. Depois que estava mal, é matar crianças para ver aqueles para trás. Aqueles que por aí andavam, que cansavam, que estavam com sede de água, que estavam com dor. É atacado para Amalequitas. Então esses Amalequitas é conseguir matar a manga deles. E depois de lá, povos de Israel, Moisés chama Josué, suma capitão para poder dirigir exércitos de Israel. No momento, é que teria nenhum treinamento profissional, como por falar de como é por enfrentar Amalequitas. Mas mesmo assim, através de fé que tem nesse Deus, ele decidiu atacar Amalequitas. Ninguém matava a manga deles, mas aqui conseguiu acabar com eles.
E a Bíblia Sagrada mostrando de como a Deus escreve e fala e jura no Senhor, de como a hora que eu entrei na terra, do outro lado de bom descanso, vou eliminar malequitas tudo. Para ver que para ver mata vós, ataca vós no momento que você está cansado. E a Bíblia Sagrada mostrando de como o povo de Israel entra na terra prometida e que acaba com as malequitas. Depois de algum tempo que vem desvia de presença de Deus, Bíblia Sagrada mostrando de como a malequita sendo ser inimigo frontais. Que hora que desvia de presença de Deus, a malequita está sendo um povo quando atacava eles, para Deus que atestava aqueles. Ela tomava tudo sem fruta, ela tomava tudo que eles iam labrar, para ver quê? Para ver sempre vai ser inimigo. E a Bíblia Sagrada mostrando que tinha um momento onde que Deus estabelece o reino de Israel e confirmar através de rei Saul. E esse rei Saul, Deus está na hora de falar, vai atacar malequitas, matar eles tudo, nem um animalha, nem menino, nem nada cara sobre as malequitas, para poder vir daquele mau ato que é praticado, onde que você vai no deserto cansado para buscar a terra prometida. E a Bíblia Sagrada mostrando como esse rei chamado Saul e que obedecia a palavra de Deus na sua totalidade e cumpriu a meia obediência. E Deus que ficava contente com ele através daquela parte de obediência que obedecia e deixa outro de lado. E a Bíblia Sagrada mostrando como que ela faz com que Deus ponha raiva dele e falar de como ele para diante por cada sede de mais rei. Para ver Deus repetir que como não pude o sumaré. Porque sendo capaz de poder obedecer a palavra, porque sendo capaz de poder cumprir que Deus nos falou. Para ver que Deus leva essa situação muito sério. Para ver se não ouvir no livro de Saída, capítulo 17, versículo 14 ou 15. Não olhando como a Deus e disse como a malequitas não acabaram e faça um juramento de como a malequitas tem por acabado ele disparce no mundo de um dia para sempre. E amados irmãos, só que aqui Saúl vem a cumprir que essa orientação de Deus e a Bíblia Sagrada mostrando como a Deus fica mal com ele. E prenderei Agag, só que rei Agag no momento que prendido para rei Saúl e teremos esses filhos, e esses filhos, olha que Agag mataram filhos conseguir capturar. E esses filhos que vêm a conseguir criar mais um mundo comitiva até na ponto de formar um povo e continuar viver na terra. Até nessa época de rei Assuero. Se não há livro, se não tiver, suma que eu falar no momento, pode pedir palavra Agag. Quer dizer, essa mão e vinda de Ossô de Agag. Então, ele tem a noção de que o povo hebreu faz assim, dona. Ele tem a noção de esse então. Onde aqui descobriram como Mardoqueu, e sendo judeu, e disseram como a gosse de adiante, cara acabação com a vida de Mardoqueu, mas gosse a mim inimigo de si próprio povo, também que e tem algum coisa que deixaram para trás. Então ele decidiu por vingar esse povo. Depois de Agag conseguir matar, a Malequitas que teve o poder, a Malequitas estava desaparecido quase. E que tem uma maneira de poder continuar resistir. E tenta resistir Davi, mas mesmo assim Davi que conseguir derrubar a vida de Davi. Davi matava ele, Davi acabava quase a maioria das Malequitas. Então ele fica assim, ele vive, ele cresce cada vez mais. E hoje aqui esse homem, nessa exposição, Bíblia Sagrada mostrando e descobriu como Mardoqueu, ele sendo judeu, e disse como ele acabava de